Olá, pessoal. Esse é o estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando a mensagem de número 74, que foi ditada pelo mentor Oikenaz, sobre mundo de regeneração e sobre regeneração interna. Então, nós vamos ver uma parte do vídeo em que ele aprofunda sobre como nós estamos tratando o planeta para o nosso estudo e para o nosso comentário. Quando enxergamos os conflitos atuais, com o poderio bélico que existe entre as nações, que poderiam ter sido usados em benefício do nosso semelhante, compreendemos que ainda estamos fixados em um mundo de provas e expiações, aonde o poder desenfreado testa os limites incontáveis da sociedade fragilizada, cansada e, por vezes, desestruturada. Olhamos para aqueles que deveriam ser o porto seguro, as crenças religiosas, e lá encontramos uma vez mais o Criador, o arquiteto do universo, apenas em imagem e transfigurado pela necessidade do poder, da cobiça, ou até mesmo da falta de fé. Quantas e quantas vezes, então, em pensamentos sigilosos conosco mesmo, perguntamos: o que fazer? Em que crer? E é por isso que todas as oportunidades nos dadas, falamos com amor e com coração, com o sentimento mais puro que se possa imaginar. Que a fé, que a crença, que a esperança, que a mudança e a transformação precisa se dar em ti, em mim e em todos. No instante em que fizermos os tratados de passividade para com aqueles que amamos, mas não aceitamos, começamos os primeiros passos da tão sonhada e falada diplomacia da cura. Através da diplomacia encontraremos a paz, e a paz inevitavelmente nos remeterá à cura, porque ela pertence à vibração do amor. E o amor, o Criador. Muito bem. Esse é o ponto que ele começa depois, então, a falar de outro tipo de cura, né? Não é a cura do planeta. Primeiro ele fala da cura do planeta, depois da cura individual. Nesse primeiro momento, o que me chama a atenção é o que ele fala aqui dos tratados de passividade. Né? E aí não tem como a gente não lembrar do Gandhi, né? Que sobre uma Índia, sob o jugo da Grã-Bretanha, né? Ele começa a criar uma política de não agressão. Né? E aí, através do entendimento, né? Da conversa, do diálogo, e não através da violência. A política de não violência, de não agressão, e aí, através disso, ele consegue, né? Fazer com que a Índia seja libertada somente com palavras, com ações, com exemplos, né? Com bondade, com sendo firme quando teve que ser firme, né? Mas nunca revidando, né? As agressões, as violências, sempre com discernimento. E as pessoas não compreendem, às vezes, esses tipos de ações, né? De atos. Né?
E aí, falando de Jesus também, né? Até hoje nós estamos ainda tentando compreender o que o Mestre nos trouxe, né? De tão valioso, e como é difícil ainda internalizarmos isso de uma maneira coletiva, né? Para ter uma sociedade mais justa, para termos conforto para todos, né? Para que todos tenham uma possibilidade de se desenvolverem ao longo da sua existência na matéria, né? Então, a gente está numa caminhada ainda um pouco extensa, né, nesse sentido. Mas eu creio que a mudança vai se dando gradativa, né, e a caminhada tem que ser feita, não tem outro jeito. Eu acho que o contexto dessa mensagem, porque era bem na época que as notícias sobre a guerra da Ucrânia estavam bastante intensas, né? Muita notícia sobre essa guerra e o impacto que ela exercia sobre o imaginário das pessoas, sobre isso começar uma terceira guerra mundial, né? Se os Estados Unidos revidassem, sobre uma dificuldade muito palpável de uma paz externa precisar de acontecer para garantir até a sobrevivência da raça humana, né? Então ele quis tranquilizar de que, olha, não é bem assim. Então existe essa guerra externa, o planeta ele tem sim uma questão de um conflito, mas isso não quer dizer que nós vamos desequilibrar juntos, né? E ao mesmo tempo que a gente não vai desequilibrar junto, ele diz que, no fundo, quando tem algo coletivo acontecendo, existe uma corresponsabilidade individual. Cada um de nós faz alguma coisa no nível individual que facilita ou que aumenta a chance de acontecer algo no coletivo. Então, esse algo no coletivo, quando chega a irromper, é porque cada um de nós, no nível individual, até um certo ponto, contribui para aquela energia, né? Então, cada um de nós, no nível individual, conseguindo se organizar mentalmente, vai diminuindo a chance daquele conflito perder o controle, né? Dele virar uma coisa que realmente vai ser destrutiva num ponto, num nível planetário. Me desculpe, eu estava viajando aqui longe, estava indo longe, tentando ver alguns fatos históricos, assim, e algumas lembranças de algumas conversas que eu tive com o Robson até a semana passada, quando junto nós montávamos a palestra que eu falei sobre os 153 anos da morte de Kardec. E aí surgiu no nosso estudo ali a questão de como foi o processo do Espiritismo após a morte de Kardec, as interferências que tiveram, os pontos que mexeram, né, que foram alterados, e que a esposa de Kardec tentou criar uma nova sociedade. Tentou não, ela criou uma nova sociedade para que essa nova sociedade então mantivesse a pureza daquilo que Kardec trazia nos seus ensinos. Mas isso é só um contexto, porque o contexto maior veio naquilo que o Robson me fez refletir sobre as pessoas não entenderem como se processam os fenômenos. Aí, por vezes, de forma, às vezes até imatura ou inocente, tomam atitudes que esperam que essas atitudes reverberem ali na frente de forma diferente. Aí ele cita também o caso Judas e Jesus, né? Porque é muito claro que Judas amava Jesus. É muito claro que todos aqueles apóstolos amavam Jesus. Mas o que levou ele a entregar? O que ele estava buscando? Nós conversamos que ele buscava o milagre, de que Jesus, na hora, vendo tudo aquilo, ia intervir e ia gerar a terra nova, a terra prometida. Veja que esses sonhos, esses idealismos que nós carregamos, não está muito diferente da mensagem trazida pelo Oikenaz agora. Porque a primeira reação das pessoas que nos levam às perguntas, das pessoas que nos levam às dúvidas ou os medos, é exatamente, tá, e agora o que vai acontecer? Vai explodir mesmo? Vai acabar mesmo? Ou com as previsões vai vir esse tal de tsunami mesmo? Vai vir esse negócio que vai acabar o mundo, que vai mudar o mapa? Ou seja, são muitas preocupações.
E aí a nossa esperança, muitas vezes, é o quê? Que o universo interceda. Então, que o universo interceda e acaba com tudo. E aí a gente pensa, talvez então a intercessão será pelos extraterrestres, né, pela aparição e pelas naves que mudarão. Mas nós estamos da mesma forma como ocorreu pós-desencarne de Kardec, do processo que teve ali com Jesus. Nós vivemos a mesma situação agora. E vem o Oikenaz, né, em nome de uma espiritualidade, e vem dizer para nós termos calma, que esse processo de desorganização que nós vemos, ele não é desorganizado. De uma certa forma, ele é até previsto, né, porque é o poder. E aí nós encontramos também nos estudos, por exemplo, se pegarmos a escala de Maslow, um dos níveis é o poder. E quando a gente adentra no poder, muitas vezes a gente acaba esquecendo das demais, mesmo tendo vivido os níveis abaixo. Mas apenas é o poder pelo poder, é o continuar mandando. Tanto é a explicação que nós vemos, não apenas no caso citado, né, a Rússia e Ucrânia, ou o contrário, a Ucrânia e Rússia, sei lá, como se preferem falar, mas que ali é claro que busca-se um motivo para o conflito, né? que é o conflito entre mais de pessoas do que ideais maiores de um país. Né? Quando a gente vê em relação a isso que ocorre, por exemplo, trazido agora para nós aqui, para o Brasil. Olá, pessoal. Esse é o estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando a mensagem de número 74, que foi... E que vem a espiritualidade e tenta dizer, olha, volta teu olhar para a fé, mas não para a fé baseada no poder. Volta tua fé, volta teu olhar para a crença, mas para a crença pautada na razão, né? Fixada na razão e no bom senso. Volta o teu olhar para o Criador que quer o teu bem, não que está apenas numa imagem refletida num tempo. Vamos olhar, por exemplo, ele fala ali sobre diplomacia. Se nós formos aprofundar sobre o tema diplomacia, a gente vai longe falando. Mas num contexto simplista, nós temos um conflito. Como que nós vamos resolver esse conflito? Gerando outro ou acalmando o que existe? E hoje, qual é o maior conflito? Apertar um botão que um míssil é lançado, isso é um problema. Não teria que ter o botão, não teria que ter o míssil, não teria que ser lançado contra ninguém. Mas e os mísseis que nós estamos lançando contra nós mesmos, contra nossos familiares? E os mísseis que nós estamos lançando contra os amigos ou conhecidos? Onde que vai entrar esse processo de nós entendermos que talvez a gente não queira ser Judas, mas que de uma certa forma a gente age de forma parecida porque a gente quer a reação do líder, do mestre. Eu quero sacudir para que eu possa receber. Então, esse é o trabalho que mais hoje está se precisando da cura em nós. E aí a gente traz do pequeno para o grande, como o Trimegisto dizia, né? Do micro para o macro. Se nós conseguirmos resolver essas coisas menores, mas menores em complexidade global, mas não menores em complexidade interna, né? Eu acredito que muitas respostas do externo estariam resolvidas. Desde a vinda desse avatar até os dias vindouros. Acho que eu viajei demais, né? Não, eu acho que tem muita relação, porque essa questão da mudança macro, ela foge muito do nosso contexto individual, né? Então, você falando, não tem como não pensar na quarentena, né? No Covid mesmo. Porque você vê como uma coisa
que teoricamente é microscópica, de repente mudou a vida do planeta inteiro, né? Mudou a vida do planeta inteiro literalmente, assim, todos os países que fingiram que não estava acontecendo tiveram que mudar coisas, inclusive parar guerras, né? Teve guerras que estavam lá naquele conflito muito cruento, na hora que chegou a pandemia, eles tiveram que dar uma trégua para poder tratar dos doentes, para poder entender o que era a doença, né? Então, são desafios que o contexto macro sempre vai jogando para a sociedade inteira, ou até para a humanidade inteira, e aí você vê que a reação de cada pessoa individual vai compor uma resposta, né? Porque não tem como, por exemplo, determinar por lei, todo mundo vai ter a reação X, né? Por exemplo, todo mundo vai usar máscara, sempre vai ter gente que não vai usar, né? Ou todo mundo vai tomar vacina, né? Tem gente que não aceita tomar vacina. Por aí vai, né? Sem entrar nessa polêmica, qual que é a conduta, mas sempre vão ter condutas individuais. Aí a soma das condutas individuais é que vão fazer um caminho que a humanidade vai entrar num fluxo, e esse fluxo ele tem uma chance de acontecer um desfecho A, ou B, ou C, né? E cada desfecho individual, então, vai ser somado num grande quadro global, que no final das contas vai dar esse panorama global, que é o que ele está falando nessa parte da mensagem, né? Seja guerra, seja quarentena, seja economia, seja fenômeno cultural, seja religião, igual o Fábio falou, né, sobre um fenômeno religioso positivo, mas tem muitos fenômenos religiosos que são negativos, né, de medo, de culpa, de opressão da mulher e por aí vai. Só que isso tudo vai somando nesse quadro gigante, né? Esse quadro macro, que por mais que a gente não queira, nós fazemos parte dele, né? Então a pessoa pode até falar assim, a quarentena não tem nada a ver comigo, vou viver numa caverna isolado. Mesmo assim, ele vai ter que buscar comida, ele vai ter contato com pessoas, uma hora ele pode pegar doença, né? Não tem como se isolar do resto da humanidade. É que se fosse para ser isolado, nós estaríamos em um lugar muito distante de todo mundo e sem convívio social nenhum, né? Aí seríamos talvez bons meditadores, mas a nossa provação é no meio coletivo, é na sociedade. Então a nossa iluminação tem que ser na confusão, tem que ser no agito. E isso é uma das coisas que nós precisamos realmente entender, porque não é a condição perfeita para evoluir. Não é, se eu tivesse tal coisa, se fosse assim, se fosse assado, evoluiria mais rápido. Não, a condição perfeita da evolução é onde a gente está. Porque esses são os conflitos que nos impedem de nos acalmar. São esses os conflitos que nos cegam os olhos. São esses conflitos que fazem o coração querer sair pela boca, como a gente costuma usar aqui. Então, esses são os meios principais, não é os meios, mas é a fonte principal para a solução, aspas, dos nossos problemas. Aspas, porque problemas a gente vai, enquanto a gente vai pensando assim, a gente vai achar eles. Manda buscar. Cara, e daí a gente vai pro espiritismo, né, na questão da lei de sociedade, né? Nós somos seres uns diferentes dos outros e somos complementares, né? Isso às vezes a gente não consegue enxergar, né? Porque estamos mergulhados em orgulho, em egoísmo, em jogos de poder, né? De sempre querer ser mais do que os outros. E quando a gente começar a inverter a chave desse pensamento, e eu creio que isso a gente está fazendo, né? Voltando àquela questão de gradual, é sempre gradual, a gente acaba melhorando essa qualidade da psicosfera de onde eu estou vivendo, que é uma micropsicosfera, né? Que seria minha casa, depois o meu bairro, e aos poucos a gente vai modificando esses panoramas mundiais, né? Não à toa a gente está aí numa movimento de transição, que a gente chama aí, né? Transição planetária. E o que significa isso? Significa que o mundo está numa transição para algo melhor, né? E eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e essa consciência que nós estamos mudando o mundo a cada dia. Apesar de a gente não perceber e a gente talvez está polarizado
para as coisas negativas no que a gente vê na mídia, no que a gente assiste na TV, né? Mas é tentar sempre fazer o exercício de se desvencilhar dessa energia e ser grato, né? Por aquilo que a gente vivencia, por aquilo que eu busco como caminho mesmo, né? E se eu fizer o meu melhor a cada dia, eu sei que eu vou estar me melhorando e aí, consequentemente, melhorando aí o progresso também da humanidade, né? Ainda que eu não consiga enxergar direito. Sabe que isso que vocês estão falando, né? Especialmente isso que o Jorge falou, assim, de se fosse pra gente ser feliz sozinho, cada um estava isolado num lugar. O que me veio na cabeça é a primeira metade do livro Pequeno Príncipe, né? Então, O Pequeno Príncipe é um livro que foi escrito por um aviador francês na época da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha muita reflexão sobre a humanidade, mas que era despertada pela guerra, pela luta, pela sobrevivência, né? Pelas relações humanas. E na primeira metade do Pequeno Príncipe, o príncipe morava num planeta sozinho, né? Era tipo assim, só eu estou no meu planeta, eu resolvo fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E ele achava que ele era feliz lá, né? E depois ele começa a descobrir que não, peraí, isso aqui não tá legal, ele começa a travar relacionamento com uma rosa que bagunça a cabeça dele, e aí ele resolve procurar respostas, né? Eu acho que é bem isso, a gente fica procurando respostas. A gente ainda está nesse momento de a resposta deve estar lá fora, né? Igual Arquivo X. Ok. Então acho que a gente pode encerrar esse primeiro vídeo e guardar os argumentos agora para o último vídeo, que é quando ele vai falar então da mudança do mundo interno, levando a essa regeneração. Saindo do planeta, né? Saindo do planeta do Pequeno Príncipe e caindo na realidade. Ele caindo na Terra.